Uma conferência que contou com a presença física de apenas 2 autarcas, o da Praia e o da Ribeira Grande de Santiago, e os outros 20 por videoconferência e o Governo, através de alguns ministros e do próprio chefe do Executivo. Sobre a mesa, uma troca de opiniões sobre as medidas a implementar no pós-estado de emergência e o balanço das atividades realizadas nas ilhas que terminaram ontem o estado de emergência. Ao falar com a imprensa no final do encontro, o porta-voz do Executivo vincou a unanimidade dos pontos de vista dos autarcas sobre a sintonia, complementaridade e eficácia das medidas tomadas pelo Governo e pelas autarquias, apesar do reconhecimento de algumas dificuldades, sobretudo das camadas mais favorecidas, com a quase paralisação da atividade económica nas ilhas. A situação do coronavírus cria dificuldades até para as economias mais robustas no mundo, maiormente para uma economia débil como a nossa. Mas mesmo assim foram unânimes em reconhecer que as medidas de proteção social, proteção das famílias, proteção das pessoas e algumas medidas também de proteção das empresas, que essas medidas têm sido eficazes e têm contribuído para amenizar os efeitos desta pandemia. E referiram também todos os presidentes das câmaras a um aspecto que é essencial, a grande solidariedade que a nossa diáspora, as nossas comunidades residentes no exterior têm tido para com os munícipes residentes no país. Esta solidariedade levou a que pudéssemos atender várias famílias que continuam, algumas delas, em situação de dificuldade. Uma preocupação vincada pelos autarcas é a retomada das atividades do setor informal no pós-estado de emergência. Os presidentes das câmaras que intervieram não falaram de subvenção, falaram essencialmente de uma linha de crédito com condições de acesso, condições facilitadas de acesso, e o Governo vai ponderar fazer de modo a que esses pequenos empresários, entre aspas, no setor informal, as pessoas que trabalham no setor informal, eventualmente tenham um acesso rápido a financiamentos, microfinanciamentos que lhes permitam retomar as suas atividades. O certo é que com o fim do estado de emergência nessas ilhas, o coronavírus ainda permanece um perigo público, pelo que é fundamental não baixar a guarda. Esta reunião levou-nos a realçar, o Sr. Primeiro-Ministro na sua intervenção inicial, a realçar que o fim do estado de emergência não significa nem o fim do vírus, nem o fim das medidas de contenção que todos devemos continuar a ter para evitar a propagação da doença. Sobre um eventual prolongamento do estado de emergência em Santiago, aguarda-se diligências esta semana por parte do Presidente da República. Quanto ao posicionamento do Executivo, nós, enquanto Governo, não gostaríamos de nos pronunciar antes que o Sr. Presidente consulte formalmente. É aqui uma questão de respeito pelos órgãos de soberania e pela competência do Sr. Presidente. Relativamente à obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares públicos fechados e a recomendação da massificação de seu uso nas vias públicas, por um lado, o país vai importá-las, enquanto, por outro, o Parlamento reúne-se esta terça-feira para aprovar condições fiscais favoráveis à produção de máscaras no país.